Olá pessoal, meu nome é Elcio e hoje a gente vai estudar o direito real de laje, popularmente chamado pelo menos de direito de puxadinho. O que é o direito real de laje, né? Imagina que eu tenho uma casa e sobre a minha casa eu quero fazer mais um andar. Mas esse andar de cima, eu quero que ele seja um imóvel próprio, tenha matrícula imobiliária própria, não seja um condomínio edilício, não seja um edifício, seja dois imóveis, o de baixo e o de cima. O de cima vai ser chamado laje e o seu titular será titular do direito real de laje. Algumas observações sobre isso. O direito real de laje, embora tenha esse nome, ele pode ser para cima e para baixo. Então é possível constituir um direito real de laje sobre o meu imóvel ou sob o meu imóvel, naturalmente no subsolo, né? Muito mais comum para cima, né? Segunda observação, tributos, IPTU sobretudo. Para se constituir o direito real de laje, é imprescindível observar as normas municipais, a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor do município, o código de posturas, enfim. Só se pode fazer o direito real de laje, só se pode construir esse imóvel sobre ou sob o meu imóvel, se o município autorizar. Aliás, como em qualquer construção, nós sabemos que para construir é necessário um alvará de construção que é outorgado pelo município, pela municipalidade. E assim, da mesma forma, o município autorizando a constituição do direito real de laje, obviamente lá na administração municipal vai ter lá um código, né, do imóvel, onde vai ser cobrado a partir dele, né, o IPTU, o imposto que vai recair sobre a propriedade da laje. Terceira observação, já falei e repito, serão matrículas imobiliárias independentes. O titular do direito real de laje, ele vai ter o seu imóvel. Eu que permiti, que constituí o direito real de laje, vou ter o meu imóvel. Serão duas matrículas imobiliárias independentes e não será um condomínio, ou seja, não haverá partes comuns, né? Não haverá elevador comum, ou eventualmente não haverá uma escadaria comum, a não ser que haja uma disposição nesse sentido. Então é possível que a escadaria sirva somente ao titular do direito real de laje do imóvel sobre o meu, ou uma rampa, enfim, qualquer construção que o valha. Em princípio, não há partes comuns como há no condomínio edilício. Portanto, a quarta observação, não há fração ideal. Por que não há fração ideal? Porque não há condomínio. O direito real de laje não é condomínio. Condomínio, já falei, é propriedade simultânea de mais de uma pessoa, que é o condomínio geral, o condomínio edilício, o condomínio de lotes ou condomínio em multipropriedade, como outro vídeo que eu já gravei explicando os condomínios. O direito real de laje, repito, não é um condomínio. Se não é condomínio, não há que se falar em fração ideal. Quinta dica, é possível constituir um direito real de laje, depois mais um novo direito real de laje e assim sucessivamente? Sim, é possível. Então, eu tenho uma casa, instituí um direito real de laje sobre a minha casa, abriu a matrícula imobiliária. É possível que o titular do direito real de laje sobre o meu imóvel institua um novo direito real de laje? Sim, é possível, desde que o município aprove, seja tudo regulamentado, escritura pública, devidamente registrado, uma nova matrícula imobiliária. Então pode ter um imóvel de 3 andares, né, com 3 matrículas imobiliárias que não seja um condomínio edilício. É possível direitos reais de laje sucessivos. Sexta dica, importantíssimo ressaltar questões estéticas, questões urbanísticas. Ao constituir direitos reais de laje, inclusive sucessivos, há de se observar aspectos urbanísticos, de estética, obviamente aspectos estruturais, de engenharia, para o edifício não vir a ruir, né? Sétima dica, a manutenção das partes que interessam a todos, os alicerces, o encanamento, a parte elétrica. Essa questão é muito boa. Lembra que eu disse que não é um condomínio edilício, não há partes comuns? Embora não há partes comuns, há partes estruturais que interessam a todos os titulares de direitos reais de laje. Imagina 3. É interesse de todos que o alicerce seja bem fundado, que o encanamento seja bem estruturado, não esteja enferrujado ou dando qualquer problema de infiltração. O que vai ser observado na manutenção dessas partes que interessam a todos?
vai ter que ser observada a forma pela qual foi instituído o direito real de laje, para que ali se observe como será repartidas as despesas de manutenção dessas partes que interessam a todos os titulares de direitos reais de laje. Então, ao instituir o direito real de laje, já se estabelece como será feito o rateio de despesas para a manutenção das partes que interessam a todos os titulares de direitos reais de laje. Oitava dica, direito de preferência. Como cada titular do direito real de laje vai ter uma matrícula imobiliária, ele pode aliená-la. Mas antes de aliená-la para terceiros, há direito de preferência dos demais titulares daquela edificação. Então, vou imaginar dois por enquanto. Eu com minha casa e sobre a minha casa a titular do direito real de laje chamada Juliana. A Juliana quer vender o imóvel dela para terceiros. Antes de ofertar para terceiros, ela tem que me mandar uma cartinha para mim e me dar 30 dias para eu exercer a preferência. Então, a Juliana manda para o Elcio uma carta assim: olha, estou vendendo por R$1 milhão o meu direito real de laje. Você tem 30 dias para exercer a preferência, a prelação ou a preempção. Essas três palavras são sinônimas: preferência, prelação ou preempção. Em 30 dias eu tenho que entregar R$1 milhão para a Juliana, né? Se eu não exercer a preferência em 30 dias, a Juliana pode alienar para outras pessoas a sua matrícula imobiliária ou o seu imóvel. Se a Juliana não observar o direito real de preferência, eu tenho 180 dias a partir do registro da transferência em favor do terceiro para anular aquela venda e adquirir para mim aquele direito real de laje. Então, observe, se o titular do direito real de laje não observou o direito de preferência, há um prazo decadencial de 180 dias para aquele que foi preterido, para aquele que foi prejudicado com a inobservância do direito de preferência, para exercer a aquisição do imóvel. Então, a Juliana vendeu para um terceiro o seu direito real de laje, não observou a minha preferência, registrou hoje, a partir de hoje, 180 dias para eu depositar em juízo, falar: juiz, ó, eu quero para mim. Então, eu tenho 180 dias como prazo decadencial para exercer a preferência. Professor, se tiver vários direitos reais de laje sucessivos, de quem será a preferência? Na ordem de ascendência, ou seja, os mais próximos excluem os mais remotos. O último que autorizou a instituição de real de laje, o último que constituiu o direito real de laje, vai ter a preferência sobre os demais. Os ascendentes têm preferência sobre os descendentes. Última informação: extinção do direito real de laje. Como se extingue? Normalmente pelo perecimento da coisa, né? É claro que pode ser pela desapropriação, mas normalmente pela ruína do imóvel, né? Um imóvel ruindo, obviamente o inferior ou os anteriores, vai acarretar por questões de engenharia, questões estruturais, a extinção dos demais direitos reais de laje. Ok? Tá aí algumas dicas sobre direito real de laje. Obrigado, um abraço.